Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com uma pílula do conhecimento sobre um assunto que é muito abordado nas nossas políticas públicas e que a maioria das pessoas não tem noção da gravidade. São as chamadas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. O que é uma IST? É uma infecção que é transmitida de uma pessoa para a outra através da relação sexual. Isso pode ser via vaginal, via anal ou oral. Né? Então essas infecções, elas acontecem quando uma pessoa já portadora da doença se relaciona com uma outra sem o uso, né, de um contraceptivo, de um preservativo, eu vou falar lá na frente. E quais são os sintomas? Corrimento, ardência ao urinar, dor no ato sexual. Muitas doenças desenvolvem aspectos físicos, verrugas, bolhas, né, na região do pênis, da vagina. Elas podem também desencadear ínguas, né, na região da virilha ali. E algumas podem ser assintomáticas, ou seja, você tem a IST e você não sabe que é portador. Quais são as principais? Sífilis, gonorreia, cancro mole, herpes genital, hepatite B e C, o HIV, né, AIDS, e algumas outras que são como tricomoníase, clamídia. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Quais são as doenças que desenvolvem corrimento, elas causam corrimento, né? Tem uma doença que chama tricomoníase, que ela dá principalmente em mulher um corrimento e ele é meio amarelo esverdeado. Então, essa mulher ela tem uma coceira muito intensa e durante o ato sexual ela sente muito dor, né? Então, os parceiros, mesmo o parceiro, mesmo que ele não tenha apresentado os sintomas, ele também precisa fazer o tratamento. Então, nesse caso, se for detectado que é uma tricomoníase, o médico ele vai tratar tanto o parceiro quanto a mulher, né? Os principais sintomas são esses que eu acabei de falar. Gonorreia ou clamídia é uma IST que é muito comum no homem, ela se manifesta com um corrimento amarelado, né, na gonorreia, ou esbranquiçado se for na clamídia, né? Então no canal da urina ali sai esse corrimento amarelado e na maioria das vezes causa ardência ao urinar, tá? A gonorreia e a clamídia, gente, a maioria das mulheres que são infectadas, elas não apresentam sintomas. Então, pode ter aí um corrimento sem cheiro e também sem coceira. Então, é bom ficar ligado nisso, tá? O que a falta de tratamento pode causar? Gente, isso na maioria das ISTs, né? Principalmente nas mulheres, né? Se não for tratada, ela pode infectar as trompas, né? Então, os ovários também, eles são acometidos. Então, em gestante, por exemplo, pode ser transmitido até para o feto, né? Uma observação importante, tanto gonorreia quanto clamídia pode causar esterilidade no homem e na mulher. Então, a impossibilidade aí de reprodução, né? De reproduzir. Quais outras doenças que causam feridas? Né? A gente tem aí a herpes genital, né? O que a herpes genital faz? É parecida com a herpes labial, né? Que é aquela que a gente desenvolve na região dos lábios, porém a herpes labial, ela causa algumas feridas, né? Então ela tem aí como sintomas ardência, vermelhidão, né? Depois dá umas bolhas que são agrupadas, uma em cima da outra, né? E elas formam feridas que são dolorosas, né? Então, na maioria das vezes, essas feridas elas duram de 1 a 2 semanas, depois desaparecem sem tratamento. Então a pessoa acha que não foi nada, né? Então a herpes genital, ela mesmo após o desaparecimento, essa pessoa ainda continua infectada, né? Os sintomas eles podem reaparecer por causa de algum problema emocional, imunidade, né, ou a resistência do organismo, e algumas pessoas podem estar infectadas e não apresentar nenhum tipo de sintoma, tá? Então, a herpes genital é uma doença muito comum e essas feridas elas são dolorosas, né? Então, dependendo da região aí pode causar pus, né? Pode desenvolver aí uma purulência, pode aparecer caroços na virilha, né? E é mais comum em homem, tá? Essas feridas nos órgãos, gente, elas são muitas vezes não percebidas, né? E aí elas desaparecem também com o tempo. Então, é importante a gente prestar atenção nesses sintomas, porque pode ser que você desencadeou a doença, com o passar do tempo você melhorou e você ainda pode estar infectado. A sífilis, gente, a sífilis é uma doença muito comum, uma IST muito comum hoje. E ela é desenvolvida através de fases. Então a gente tem aí os sintomas, eles surgem até 6 meses após o contágio, né? Então
essa pessoa na primeira fase ela desenvolve manchas no corpo, né? Na palma das mãos, nas plantas nos pés. Então não coçam, mas podem surgir ínguas, né? Como eu falei no início. Ocorre vários anos após o contágio, então podem ser afetados outros órgãos, como pele, coração, ossos, né? Isso pode levar até a morte, né? Ela é transmitida para o bebê durante a gravidez, então o bebê pode morrer, nascer imaturo, prematuro, né? Ou pode nascer aí com alguns defeitos físicos, tá? O HPV também é uma IST, né? Ela hoje está muito comum aí no nosso campo clínico. E o HPV, ele, como sintoma, ele tem algumas verrugas que não são dolorosas, né? Elas podem ser isoladas ou podem ser agrupadas, tanto na região dos órgãos genitais ou ânus, né? E elas crescem rapidamente, né? Então, o paciente que tem uma imunidade deprimida, essas verrugas elas têm a capacidade de crescer muito rápido. E algumas pessoas podem ser infectadas e nem apresentar essas verrugas, tá? Então, como que a gente trata uma IST? Isso é muito importante. Muitas pessoas desenvolvem uma IST e elas não sabem o que fazer. Como tratar uma IST? Não busque a automedicação em farmácia, gente. O mais importante é que as pessoas façam o tratamento correto. Então, o ideal é procurar um médico. Não adianta você ir na farmácia falar que você tem, né, um atendente de farmácia ou até mesmo um farmacêutico, porque isso é algo que o médico precisa diagnosticar. Então, uma das prevenções, né, usar em todas as relações sexuais a camisinha, né? Então, fale com seu parceiro também para que ele vá ao médico, né? Para evitar uma nova contaminação aí. A gente tem hoje a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? A AIDS ela é uma doença que afeta o sistema imunológico. Então, na verdade, ela refere-se a uma deficiência, uma fraqueza, uma incapacidade, né, desse sistema imunológico. E aí esse indivíduo ele pode ser acometido aí com diversas outras doenças, uma vez que seu sistema imunológico ele não está eficiente. Então, o que é o HIV, na verdade, o vírus, né? É um vírus que ataca o sistema imunológico, então ele enfraquece o mecanismo natural do corpo e automaticamente essa pessoa aí desenvolve várias outras doenças, né? Que a gente chama de doenças oportunistas, né? Ou até mesmo neoplasias, né? Quais são as formas de transmissão do HIV? Assim como a IST é transmitido via anal, vaginal e oral, pode ser transmitido por transfusão sanguínea também, ou aleitamento, né, placentária, de mãe para filho também, tá? A gente tem hoje dados alarmantes sobre o HIV no mundo, né? Então estima-se que muitos jovens estão contraindo a doença. Existe uma tendência aí de aumentar os números, né? Então muitas pessoas, a gente sabe que já foram, já morreram, né, por causa dessa doença. Então a gente tem o Cazuza, né, que é o Renato Russo, né? Então muitos artistas aí já foram cometidos pela doença, tá? Qual que é a dica, né, que eu dou para vocês, gente? Tentem, né, fazer o máximo possível para entender do assunto, né? Sejam pessoas que busquem conhecimento. Então, para a prevenção de IST, de HIV, o melhor método, a melhor prevenção é o uso da camisinha, né? Então a gente tem aí hoje disponível em todos os postos de saúde, né, todas as UPAs, a camisinha, que é muito mais simples, né, de conseguir do que viver com uma doença que é incurável, né? Pode ser fatal. Tem tratamento hoje? Tem, né? Mas esses pacientes eles precisam de sucesso nesse tratamento. Então, basicamente, a adesão ao tratamento é algo muito importante, né? Lógico que a gente precisa ainda erradicar o preconceito, né? Então, engajar as pessoas que hoje já lutam contra a doença. Mas a dica que eu dou para vocês é: usem a camisinha, usem o preservativo. É um assunto muito sério, né? As pessoas às vezes deixam isso de lado, né, naquele momento de prazer, e depois isso pode levar a ter consequências graves aí lá na frente, tá bom? Um grande beijo para vocês, até a próxima.